Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Oi pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua. Hoje eu quero falar sobre 3 grandes mistérios que a ciência vem tentando desvendar há muito tempo. A origem do universo, a origem da vida e a origem da consciência. E eu ainda acrescento um 4º mistério, que é a origem da linguagem. Bom, é óbvio que essas questões como a origem do universo suscitam muita curiosidade, porque todos nós nos perguntamos por que as coisas existem ao invés do nada, por que nós existimos. E, ao mesmo tempo, essa pergunta só é possível porque nós estamos vivos, porque nós existimos e nós pensamos. Então, o segundo grande mistério é a origem da vida. E, particularmente, a origem da vida inteligente. Ou seja, nós até sabemos razoavelmente como a vida surgiu na Terra. Mas uma questão muito mais profunda é: nós somos seres inteligentes. E mais, nós somos seres conscientes. Nós temos consciência da nossa existência. Nós sabemos que nós existimos e nós sabemos que o universo existe. Se o universo existisse, mas não existissem consciências capazes de observar o universo e constatar a sua existência, seria como se ele não existisse. Agora, além desses 3 grandes mistérios, eu acho que existe um 4º grande mistério, que é o mistério da origem da linguagem. E por quê? Porque para que exista consciência, é preciso que exista memória e linguagem. Como assim? Se eu não tivesse memória, cada instante da minha vida seria como se fosse o primeiro. Seria como se eu, a cada momento, tivesse acabado de nascer. Então eu só posso ter consciência de mim mesmo porque eu sei quem eu sou, eu lembro do meu passado, eu estou aqui falando e eu tenho consciência de que faz alguns minutos já que eu estou aqui falando. Então, essa memória, sobretudo de curto prazo, que nos permite ter consciência de que nós estamos aqui, nós estamos vivos. E a memória de longo prazo, ou seja, a memória do nosso passado, é o que nos permite saber quem nós somos, construir uma identidade. Pois bem, tudo isso só é possível porque nós pensamos, porque nós raciocinamos. E nós só podemos fazer isso através da linguagem. Eu não quero com isso dizer que é preciso que a gente saiba uma língua para poder pensar, né? Se fosse assim, os surdos mudos, as pessoas que não são dotadas de uma língua natural, de um idioma, né? Assim como os recém-nascidos também, não seriam capazes de pensar, não seriam capazes de ter consciência de si mesmos. É claro que no caso do recém-nascido, ele ainda tem uma consciência muito inicial, muito primária, digamos assim, da sua própria existência. Na verdade, a gente começa realmente a se dar conta de que a gente existe, né? De que eu sou eu, a partir do momento em que a gente aprende a falar. Então é muito interessante que o surgimento da linguagem no ser humano, na criança, quando ela aprende a falar, é o que permite que ela comece a pensar sobre o próprio mundo à sua volta. Então é quando ela começa realmente a compreender que ela é um ser, que esse ser é individualizado em relação ao resto, né, em relação ao ambiente em volta, em relação às outras pessoas, em relação aos objetos, e ela começa a compreender esse mundo. Isso só é possível justamente porque ela começa a exercitar uma coisa chamada linguagem. Mesmo que ela ainda não tenha dominado a língua materna, ela já começa a pensar em termos de linguagem. Então, essa linguagem a qual eu me refiro, na verdade, é uma linguagem neuronal, é uma linguagem neurológica.
Ou seja, é a linguagem do cérebro. Mesmo as pessoas que são privadas da linguagem, por exemplo, como eu citei, o caso dos surdos mudos, ou o caso de pessoas que sofrem de uma patologia chamada afasia, né, que é a perda da capacidade de usar a linguagem verbal, mesmo assim essas pessoas continuam pensando, elas continuam compreendendo o mundo, elas continuam compreendendo quem elas são, né? E tudo isso se deve ao fato de que nós pensamos através de linguagem. Então, só mesmo um ser consciente é capaz de se questionar sobre a existência do universo, se questionar sobre o porquê da existência do universo, sobre o porquê da existência da vida e sobre o porquê de si próprio, do próprio fato de ele ter a capacidade de se perguntar por quê. E isso tudo é devido à capacidade que nós temos de pensar através de uma linguagem. Pensar, o próprio ato de pensar, né, já significa operar uma linguagem interna à nossa mente, que depois vai ser expressa num idioma, né, o idioma que a gente aprendeu. Mas, independente da existência desse idioma, independente de nós termos aprendido ou não esse idioma, de nós dominarmos ou não um idioma, a capacidade que nós temos de pensar deriva da nossa capacidade de ter uma linguagem interna. Então, na verdade, eu adicionaria aos 3 grandes mistérios que a ciência investiga, né, a origem do universo, a origem da vida e a origem da consciência, esse 4º ponto que é a origem da linguagem. Ok? Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Ok? Tchau, um abraço.